Concentração aqui. Boa noite, meus amigos. Eu sou o Sebastião Júnior, morador da cidade de Araçatuba, cidade vizinha e irmã de Birigui, onde mora meu amigo Geraldo Martins, né, um companheiro de muita longa data e de grandes lutas, né, Geraldo? E nós estamos começando hoje, tendo a alegria de começar hoje um programa que já era uma vontade antiga, um desejo antigo de nós dois, o Agenda Regional, né? O Agenda Regional é um programa que pretende, com bastante responsabilidade e com bastante compromisso, né, com a verdade, fazer trabalho de formação, de fortalecimento da democracia, né, fortalecimento das instituições, revendo todo esse processo histórico que o Brasil viveu, principalmente nos seus últimos 20 anos, nas suas histórias mais recentes, e todos os acontecimentos que mudaram radicalmente a vida do país. Então, o Agenda Regional se propõe a discutir as políticas públicas, a necessidade de políticas públicas eficientes, né, com qualidade e com efetividade, e principalmente a aplicabilidade dela no nosso território, né, um território que todos nós conhecemos, né, a região de Birigui, Araçatuba, e uma região imensa formada por mais de 47 municípios que necessitam de muita política pública, e principalmente de homens públicos compromissados com a efetividade dessas políticas, né? Então, é esse o objetivo do nosso programa. Nós vamos fazer análise de conjuntura, nós vamos fazer debates importantes dos últimos acontecimentos, nós vamos trabalhar também a formulação de políticas públicas. Hoje vai ser a nossa apresentação do programa, mas toda terça-feira, às 21 horas, a gente conta com a sua visita e com a sua audiência, porque nós vamos ter sempre um convidado especial aqui, trabalhando algum tema específico, né? Porque quando a gente fala política pública, tem uma amplitude muito grande, e a política, de um modo geral, também exige, né, a diversidade de opiniões. Então, a gente sempre vai ter aqui pessoas das mais diversas matrizes ideológicas e origens diferentes, trazendo o seu conhecimento, a sua cultura, a sua esperança, o seu debate político, para enriquecer, né, o nosso processo de formação cidadã, que é o principal, né? Então, Geraldo, me diga como é que estão as coisas aí em Birigui, se apresente para o nosso público, dê o seu alô, né, traga a sua mensagem de esperança para o nosso povo brasileiro. Olá, Sebastião Júnior, tudo bem com você? É um prazer estar aqui com você, trabalhando nessa live, né? É um trabalho, não pode se considerar um trabalho aqui, de análise política, de análise das questões que estão acontecendo na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado e no nosso país. Eu sou Geraldo Martins, sou comerciante aqui na cidade de Birigui, no segmento PET, já fui professor universitário, estou afastado agora dessa profissão, né? Se formei em economia, com mestrado em economia também pela Universidade Estadual de Maringá, e estamos aqui tocando a vida, né, como ela é, numa cidade linda como Birigui, uma cidade linda como também Araçatuba e diversas cidades aqui da nossa região, que são muito... o fator humano da nossa região, ela é muito grande, né? As pessoas se gostam, elas se têm simpatia, elas se ajudam. Então, é muito legal a gente estar nessa cidade. Eu que já estou aqui desde comecinho da década de 1980, né? Com alguns aninhos, a gente já conhece muita gente, muitas pessoas aqui na nossa cidade e na nossa região. Então, Sebastião Júnior, é um pouco isso. Eu acho que é um desafio muito grande para a gente
tentar fazer uma análise a respeito da conjuntura local, né? A gente ouve muito sobre a conjuntura do Estado e do país e até do mundo, mas a gente se esquece de fazer uma análise da conjuntura mais localizada, mais regional. Eu acho que é uma iniciativa muito legal essa nossa, porque pouquíssimos programas estão direcionados para uma análise mais local, mais regional, onde as pessoas estão, né? Porque muitas coisas acontecem são na nossa cidade, muito próximo da gente. Então, a pessoa que está com dificuldade de comprar uma cesta básica, uma pessoa que está desempregada, né? Então, essas pessoas que estão do nosso lado, são essas pessoas que estão aqui na nossa presença, no nosso cotidiano. Então, isso, com certeza, tem impacto tanto na nossa vida, mas também cria as possibilidades da gente conhecer essa realidade e propor políticas públicas importantes que modifiquem a vida dessa galera e desse pessoal. Você tocou num assunto muito importante, que é o seguinte: o Brasil tem um problema em relação ao seu pacto federativo, porque se diz que existe uma frase que ganhou muita força, né, em todos os programas políticos partidários, que trata de que a vida acontece no município. É verdade, a vida acontece no município, só que o Brasil é um país pouco municipalista, né? Assim, a nossa federação, o nosso modo do nosso pacto federativo, ele atribui muita responsabilidade ao governo federal, tanto é que a maioria das leis que modificam ou que interferem na vida das pessoas, elas são votadas no Congresso Nacional, não são votadas nas câmaras municipais, né? Existem países pelo mundo que são mais municipalistas, né? Então o município tem mais autonomia na sua votação e votar questões que influem diretamente na vida das pessoas, né? Então isso é uma realidade da cultura brasileira. Tem se criado uma situação que muitos prefeitos, inclusive, reclamam, porque o Brasil começou um processo municipalista ao contrário, assim, passando a responsabilidade de alguns serviços para os municípios. Um exemplo que a gente pode citar, por exemplo, foi a municipalização da educação, que foi um processo que aconteceu no estado de São Paulo, na década de 90, 2000, se acirrou muito, inclusive, após os 2000, porém, não se passou os recursos, né? Então, você distribuiu o serviço, mas o recurso você não passou, né? Aquela malandragem, né, que a gente já conhece, né? Então, uma municipalização dessa forma realmente não interessa, porque você sobrecarrega o município com mais ainda atividades e com mais responsabilidades daquilo que já é uma quantidade grande de problemas que os municípios têm, principalmente aqueles mais carentes, né? Porque, inclusive, Geraldo, lembrando uma questão agora, desse momento que nós estamos passando, que as câmaras municipais, nesse momento, elas estão votando o orçamento de 2024. Então, é muito importante que todos os militantes políticos das cidades, né, de direita, esquerda, seja de qual ideologia, que o cidadão comum, inclusive, que ele vá nas audiências públicas, que ele vá nas votações do orçamento, que ele acompanhe o orçamento público da sua cidade para o ano de 2024, porque é lá no orçamento que tem que estar constando o recurso necessário para fazer as coisas que deverão ser feitas no ano seguinte. Então, se não tiver recurso lá destinado, não vai fazer. Depois não adianta o cidadão reclamar, né, porque não teve tal coisa, porque não aconteceu tal coisa, sim, mas o momento de decidir é agora, né? Os processos de votação de orçamento se iniciaram em setembro, outubro, geralmente no final de novembro, dezembro, está votada a peça orçamentária, né? Então é um momento que exige muita participação do cidadão, né? Eu queria voltar também, pegando um trecho importante da sua fala, né, assim, a questão da vida nas cidades, né, principalmente o quanto essa vida, Geraldo, e todos que estão nos assistindo, o quanto essa vida foi impactada por uma nova cultura de política, né, o dualismo, né, o radicalismo político, né, entre duas vertentes políticas que se confrontaram nesses últimos anos, desde 2018, e um crescente ódio, né, que
se alastrou pela nossa sociedade, fazendo com que vizinhos passassem a não se falar, que pessoas da mesma família passassem a não se falar, que fez com que pessoas no trabalho, patrão cometendo assédio para que o empregado votasse no candidato dele. Então, assim, um ódio nunca visto na nossa sociedade, né? Então, e que não pode ser admissível no momento de crescimento da democracia. E isso culminou, inclusive, naqueles atos que nós vimos, né, pós-eleição, de um grupo não aceitar um resultado eleitoral e fazer manifestações seguidas, e depois, até antes da posse, e depois da posse, no dia 8 de janeiro também, tudo aquilo que aconteceu, que entristeceu não só nós, mas o mundo todo, né? Não era algo que se esperava se ver, né? Outra coisa que eu gostaria de abordar também contigo é a questão do pós-pandemia. Né? Isso é uma questão que tem me chamado muita atenção e eu tenho estado muito sensível a isso, porque no Brasil, né, a gente acabou contabilizando em torno de 800 mil pessoas, mas a gente sabe que no começo teve muita subnotificação e que com certeza a mortandade da Covid chegou a mais de 1 milhão de pessoas, e mais a quantidade de pessoas que morreram em função das consequências, né, trazidas pela Covid, porque entupiu os hospitais, não tinha acesso, muitas pessoas que dependiam do acesso ao hospital não conseguiram ter o atendimento, e mais toda a subnotificação que a gente sabe que ocorreu. Mas o que se esperava do mundo, né, assim, porque a Covid também naquele período, as pessoas tiveram uma iniciativa de serem mais sensíveis, solidárias, de compreender que era preciso ter novos paradigmas no mundo, né, no nosso modo de conviver, no nosso modo de produção, né, e ao fim da pandemia, o mundo foi surpreendido por, primeiro, uma guerra mundial, Rússia, Ucrânia, e agora uma guerra territorial, né, Rússia e Ucrânia, e agora uma guerra territorial já histórica, né, Israel e os palestinos, né. Então, tudo ao contrário do que se imaginava pós-pandemia, né? Se tinha algo que o mundo não precisava, depois de uma situação tão trágica, porque nós falamos da quantidade de mortes no Brasil, mas a pandemia ceifou vidas, milhões de vidas pelo mundo. Então, era um momento que a gente esperava que os nossos governantes, que os nossos grandes quadros políticos tivessem a compreensão de que, não, agora o mundo precisa ser revisto, precisa acontecer algo muito trágico, muito importante, temos que tomar providência para que isso não se repita, né? E eu imaginava que, do ponto de vista de política pública, nós fôssemos ter grande investimento, que nem o Brasil, que tem o SUS, que salvou vidas, né? Eu digo para todo mundo, fazendo um parênteses aqui, viu, Geraldo? Eu digo para todo mundo que é o seguinte, que o maior patrimônio que você tem na sua casa não é seu carro, não é seus móveis, é seu cartão do SUS. Guarde ele no melhor lugar que você puder, põe numa moldura na parede o seu cartão do SUS, porque ele é o patrimônio mais valioso que você tem dentro da sua casa. Então, mas eu imaginava que o pós-pandemia fosse fazer com que grandes musculaturas e políticas públicas fossem realizadas, né, na área da assistência social, na área da empregabilidade, né, na área de proteção às populações mais vulneráveis, né, na área de meio ambiente, porque a pandemia tinha uma conexão aí com a questão do meio ambiente muito forte, e o que a gente vê é algo diferente, né? É a loucura armamentista tomando conta da pauta mundial, né? Então, daí a necessidade da gente realmente discutir ainda mais esses assuntos, colocar um freio, se manifestar, colocar a nossa opinião. A gente sabe que a gente é muito pequenininho, a nossa capacidade de influenciar o mundo é pequena, mas se a gente conseguir convencer o vizinho, eu já tenho por mim a minha missão cumprida, porque a política do ódio, ela não pode ser cultuada, né? O que nós temos que promover é a cultura da paz, né? O que toda pessoa de responsabilidade, qualquer cidadão de responsabilidade, qualquer dirigente político que tenha o mínimo de noção e de coerência, ele tem que defender a cultura da paz, né? E, infelizmente, a cultura do ódio, ela ganhou força. E, com isso, a gente passou a presenciar fatos no Brasil de racismo declarado, coisas que o Brasil tinha aquela teoria do racismo velado, né? E aí se passou a ter situações de racismo declarado, isso é um contrassenso, né? Contracultural, contra-histórico, né, do nosso país, que tanto deve à população negra e que deveria fazer políticas de reparação ainda mais.
e aí você vê pessoas fazendo atos irracionais e impossível de se acreditar, né? Uma prova dessa é o que sofre o Vini Júnior, né? Por mais que ele não é no Brasil, mas ele é um representante da nossa cultura, um atleta, um representante do nosso esporte, é um digno representante do nosso povo, e fica sendo maltratado nos campos do mundo, né? Então são coisas que a gente não esperava ver isso, tipo, num pós-pandemia, você vê atos como esse, nos choca bastante, né? Então, essa é uma questão que precisa ser relativizada, mas, por outro lado, eu também tenho reafirmado uma questão muito importante, né? De que esse novo Brasil que está nascendo, se a gente imaginar que hoje os dois líderes mundiais, isso é uma convicção que eu tenho, espero que o nosso público aí concorde, né? Os dois maiores líderes mundiais hoje no mundo, né, é o Papa Francisco e o presidente Lula. E são dois latino-americanos, né? Então a América Latina, ela conseguiu se colocar para o mundo como nunca antes, né? Assim, a gente não tinha um evento, geralmente as lideranças políticas mundiais eram europeus ou americanos, né? E hoje, no meu entendimento, as duas lideranças políticas, claro, o Papa Francisco muito acima, né? Muito mais abrangência, mas o Lula tem feito o trabalho dele aí. E no Brasil, Geraldo, só para concluir essa minha parte dessa minha fala, e no Brasil uma surpresa muito positiva que eu tenho visto, rapaz, é o crescimento da população, a pauta que as minorias conseguiram colocar, né? Saber que hoje o maior intelectual brasileiro, né, é um indígena, nosso irmão, nosso ídolo, Ayrton Krenak, né? E com outros indígenas que têm conseguido, Daniel Munducuru, que tem conseguido colocar uma pauta importante, né? A mulherada indígena no Congresso, a mulher preta empoderada que tem conseguido dar voz, né, para o público feminino, né? Então isso é alegria, né? Porque eu falei um pouco do ponto do aspecto negativo, né? Mas claro, a gente não pode só jogar, tem que trazer também que vários companheiros conseguiram trazer voz, né, da favela, da periferia, a mulher preta, o indígena, então, e nós estamos aqui também fazendo o nosso papel, levando a voz do território, tá bom? Então, desculpa se eu estendi um pouquinho aí. Você sabe, se deixar falar, vai falar, a gente fala o dia inteiro. Tem que falar mesmo, porque eu acho que a questão é essa, né? A gente é o debate descontraído, sem aquela com seriedade, mas sem aquela preocupação, né? Sistemática. Então é isso mesmo, acho que é esse debate. Mas eu queria acrescentar um pouco em relação aí o depois pós-pandemia, que também teve os efeitos, né, locais, né, dos quase 600 mil pessoas que morreram no Brasil, mas em Birigui, por exemplo, foram quase 700 pessoas que morreram, né? E também teve aqui a mesma negligência, no meu ponto de vista, relacionado ao negacionismo, né? Não vamos tratar porque basta apenas dar cloroquina que já resolve o problema. Não é bem assim, né? Teve também, no nosso caso aqui em Birigui, em plena epidemia, foi demitido diversos médicos. Olha a situação que estava ali. Então, acabou virando um caos, né? Porque todo um aprendizado, as pessoas também não sabiam o que estava acontecendo naquele momento, na pandemia, como você vai agir, de que forma. Então, foi providencial mesmo a paralisação do país, assim, na grande parte, né, para tentar se resolver até que se chegou a vacina para resolver muitos dos problemas. Mas muitos médicos, enfermeiros, pela quantidade de pessoas, para entubar uma pessoa, por exemplo, não é coisa simples, né? Tem que ter toda uma técnica. Então, acho que até o aprendizado para acontecer ali é uma coisa muito mais avançada e que uma substituição de médicos, por exemplo, acaba prejudicando e muitas pessoas talvez tenham morrido em função desses aspectos. Essa é uma das questões de você do olhar do gestor para uma questão que é séria. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado para poder não impactar ou impactar o menos possível
as pessoas, né? Ainda mais numa questão que é de saúde. Claro que teve a questão, a parte econômica, que muita gente também acabou perdendo emprego, né? O pequeno comércio sofreu muito porque não podia vender, tinha que abrir muito pouco, né? Tinha uma restrição de horário. E aí também a gente teve também, né? Que teve o auxílio emergencial, que acabou ajudando muitas pessoas, né? E a gente lembra que, por exemplo, até pelo negacionismo do governo federal da época, ele queria dar apenas R$ 200. Se não fosse a pancada progressista, que passou para R$ 500 na época, e depois, ele, com o que ia perder, ia passar, ele emendou para 600. Né? Então, foi um grande ganho para a sociedade brasileira, porque, na verdade, era necessário. Né? Não dava para as pessoas viver sem um tipo de renda, né? Principalmente naquele momento. E isso daí, né? Eu acho que e aí entra a questão do orçamento, né? Veio muito poucos recursos, por exemplo, para municípios, né, do interior, principalmente do interior, né? Que aí a parte orçamentária desse sistema, né, da pandemia, ficou muito aquém do que era necessário na contratação de médicos, na contratação de novos leitos hospitalares para poder fazer as coisas acontecerem com mais eficiência, com mais eficácia. E aí a gente vai, né? E aí você falando um pouquinho também de orçamento, e aí que entra um pouco mais, né, a importância do orçamento público municipal. A gente fala, porque a gente fala sempre do orçamento da União, né, dos déficits primários, do déficit secundário, do pagamento de juros, mas a gente esquece do orçamento público do município, né, que esse é importante, né, porque é ele que vai resolver muitas partes do cidadão aqui da cidade. Mas para isso também é preciso de um gestor que conversa também com os vereadores, mas que tem que conversar com os deputados estaduais, com os deputados federais, com o governador, com o presidente, independente de bandeira, porque se você só vai conversar com um governador ou com um presidente que é só do seu partido, isso significa que você não está preocupado com a população, você está preocupado com a sua ideologia, só para aquela classe que você tem. E não pode ser assim, né? Então, um gestor, no meu ponto de vista, ele tem que ter essa preocupação. E até para você fazer o PPA, né, que é o plano plurianual, que é claro que é de cada governo, a cada 4 anos esse. A LDO, na verdade, é uma lei de diretrizes orçamentárias, que ela direciona, né, o que vai ser o orçamento público municipal. O orçamento, na verdade, é esmiuçar mesmo para cada segmento da sociedade, né, da cultura, da saúde, da educação, o que vai ser feito. E aí tem que ter muito cuidado, né, porque você pode direcionar muito para coisas negativas, coisas assim que não vai ter efeito prático para a população, né, e você pode sim priorizar. Claro que tem um orçamento que é fechado para determinadas áreas, mas tem também que tem que sobrar um espaçozinho ali para inclusão do pobre no orçamento público municipal. Eu acho que essa é uma grande pegada mesmo que está. Quando a gente também fala de orçamento, e aí que entra a questão também das prioridades, né? E aí, quando a gente veja um campo mais progressista, a gente percebe que é mais voltado para o ser humano, para a pessoa, para o indivíduo, para o cidadão. E quando a gente vê um outro posicionamento da extrema-direita, a gente verifica que está voltado mais para o capital, somente capital e nada mais. Esquecem as pessoas. Obviamente que o capital ele é importante dentro da nossa sociedade e é importante para que você também desenvolva da parceria com a iniciativa pública, privada, para que possa desenvolver determinados projetos que a prefeitura não consiga resolver, né? Mas, se você não olhar com carinho para as pessoas,
nada tem sentido. Né? Eu acho que essa que é a diferença. Então, quando a gente deu o exemplo aí dos leitos hospitalares, naquele momento era essencial você aportar um recurso significativo para essa área. Então, é um pouco isso que vai caminhando. Mas, quando cria só o embate político, e aí, quando a gente fala ali, né, que o choque ficou muito, muito grande mesmo, a gente podia ter posicionamento que as pessoas vinham agredir você. Né? Você não pode isso, você é louco, você é drogado, você é maluco. Né? Às vezes as pessoas xingavam você como se não pudesse ter opinião própria. Né? Então, isso daí ficou muito ruim. Eu acho que por isso que a vitória do presidente Lula ele teve um significado muito importante para a democracia. Eu acho que de todas as eleições do pós-democracia, a partir de 1985, né, quando teve a redemocratização, depois do golpe militar, nunca houve um questionamento tão forte em relação à democracia como houve na eleição de 2022. E 2022 foi um marco importante para a nossa sociedade, porque restabeleceu a conexão com a política e com a democracia. Então, acho que é isso que é importante, porque a gente sabe que também essa polarização está acontecendo em termos de mundo, né? Mas isso também é pelos aspectos econômicos, entre China, Rússia, aí está contra os Estados Unidos, Israel, e aí entra a Palestina, né? E a Palestina, na verdade, é uma faixa de pessoas, uma faixa onde vivem muitas pessoas, mas não tem determinado seu território, e isso são pessoas. E tem o Hamas é um partido, uma espécie de um partido político, né, que agora estão se considerando ele como terrorista. Mas, assim, estão se matando muitas crianças, por exemplo, em nome do terrorismo. Eu acho que não pode, isso não justifica. Também não sou favorável ao que o Hamas fez lá. Eu acho que é um absurdo que eles fizeram, né? Mas também a contrapartida, matando pessoas inocentes, que não tem nada a ver com isso, a partir de um Estado, que eu acho que é mais complicado. Mas é um pouco isso, né? Todas essas referências aí refletem também na nossa política regional e local. Eu acho que é um pouco isso, Sebastião. Você sabe que, Geraldo, o bom de conversar contigo é que você sempre traz bastante informação para a gente. Essa questão dos últimos acontecimentos, né, dessas guerras que estão se sobrepondo, e também aquela situação do Brasil dominado por ódio, né, e também um pouco muito influenciado pelo Trump nos Estados Unidos, essa onda da direita ortodoxa, né, o que está acontecendo na Argentina agora, né, com esse candidato aí fora do compasso. Eu acho que quem mais dá conta do ponto de vista teórico sobre isso é a Hannah Arendt, porque ela escreveu muito sobre o nazismo e o pós-nazismo e a política moderna, e ela sempre defendeu a cultura do diálogo, né, contra o ódio e o mal, né. Um dos livros mais famosos dela é A Banalização do Mal, que eu recomendo que todos leiam, né. A gente tem que ler tudo, né, e quanto mais ler, melhor, tendo sabedoria do que ler, né. Mas, no meu ponto de vista, quem melhor conseguiu pontuar essa questão do ódio, né, como que o ódio tomou conta das estruturas políticas, né, foi a Hannah Arendt, que é uma filósofa extraordinária, né, deixou uma contribuição imensurável, né, para a política. Então, quem puder, leia, que vai fazer muito bem para a sua cabeça e para a sua personalidade. Na questão da política pública, retomando o que você estava dizendo, eu tenho por mim que a política pública ela é um acordo intergeracional, né? Você, quando defende política pública, uma determinada política pública, e você defende a construção dela no decorrer do tempo, geralmente você não consegue utilizar, porque é uma coisa que demanda muito tempo, né? Se você pegar, por exemplo, a construção do SUS, por exemplo, a política pública mais consolidada no Brasil é o SUS, né? Mas a construção política do SUS, ele vem de
50 anos. Ele se materializou na Constituição de 88, tá certo? Mas já havia toda uma discussão acumulada dos movimentos sociais, né, do que era importante de você ter de ponto de vista de saúde para a população brasileira, e ele só foi ter muitas das suas ferramentas que estavam previstas na Constituição de 88, só foram se materializar no anos 2000, mais de 20 anos depois do que foi posto na lei. Então, você imagina, muitos daqueles que lutaram pelo SUS não puderam viver a plenitude do SUS hoje, né? A gente, quando luta por uma política pública, muitas vezes você não vai participar dela, porque é algo que demanda um tempo histórico para se estabelecer, né? Eu tenho por mim que a política pública ela é um compromisso intergeracional entre gerações, né? E que, portanto, nós temos que fazer a nossa parte de construir boas políticas públicas para deixar para aquilo que a gente chama de futuro do Brasil, né? Então, isso é responsabilidade dessa geração, e nós temos que fazer isso com bastante dedicação, porque não é possível que o Brasil vá passar mais anos, né, enfrentando problemas de 100 anos atrás, né? Então, não é possível. Quando você vê lá, por exemplo, o índice do saneamento básico no Brasil ainda, né, 40% da população brasileira ainda não tem acesso ao saneamento básico. Não é possível que nós vamos viver mais 20 anos assim, né? Então, tem coisas que precisam ser superadas. Do que você falou em relação também à política pública, que eu quero ressaltar aqui com todo mundo, que isso é muito importante ser gravado, é assim, a política pública ela tem que ser participativa, porque se ela for criada da cabeça de uma pessoa só, ou se ela for criada apenas por um segmento ou por um governante, ela não dá conta da realidade tão diversa, né, e tão complexa que nós temos. Então, um dos primeiros fatores para você garantir o sucesso de uma política pública é a participação popular. Ela tem que ser participativa, ela tem que ter momentos de deliberação, de construção ponto a ponto, para que ela consiga ter força social para se estabelecer. Então, isso é o primeiro passo, e você tocou num ponto extremamente importante. Então, qualquer governante que tenha compromisso com política pública, então ele tem que saber que ele vai ter que fazer muitas audiências públicas, muitas plenárias, orçamento participativo, aqueles que forem acreditarem nessa ferramenta, né? Mas, de qualquer forma, ele vai ter que criar muitas formas para que a população possa participar. Hoje você tem até a forma digital, que é essa aqui que nós estamos usando, mas preferencialmente a presencial, né, onde a população pode ter voz e falar e apontar os seus problemas. Então, esse é o primeiro quesito para o sucesso de uma política pública, é ela ser participativa. O outro critério é ela ser permanente e cotidiana. Você não consegue fortificar uma política pública se ela for sazonal, se ela for muito extemporânea. Não, ela tem que ser permanente. Ela tem que atender uma demanda de forma rotineira, porque até que aquele problema se dissipe, né? Então, isso é outra característica que a política pública tem que ter, né? As outras duas características que eu sempre ressalto para que a política que a gente defenda, que as políticas públicas devam ter, Geraldo, e que, infelizmente, a gente sofre muito com isso, quem já foi gestor público sofre muito com isso. Uma é a integralidade dela. Você não pode pensar uma política pública faltando um pedaço. Ela tem que ser integral. Não adianta você construir um conjunto habitacional para resolver o problema da moradia de uma pessoa e não ter uma linha de ônibus para atender essa pessoa, para levar ela para o trabalho. Então, você fez uma política pública aos pedaços, e aí você perde, porque a pessoa vai morar infeliz, né, naquele local. Então, você não conseguiu. Então, a integralidade, ela é importantíssima, ela tem que ser integral, ela não pode ser algo que seja feito aos pedaços, ou faltando. Voltando a falar da questão do SUS, então o SUS, você vai lá no médico, você conseguiu o exame, mas às vezes o cidadão não tem dinheiro para comprar o remédio. Então você perdeu todo o serviço, você tratou a pessoa, você diagnosticou, você fez todo o procedimento, fez os exames, e a pessoa não vai ter acesso ao remédio. Então a política pública ela tem que ter essa característica de ser integral, né? Ela não pode ser algo feito apenas uma parte, né? Porque há países no mundo que tem essa situação, ou há lugares que há essa situação dela não ser integral, né? E a outra questão é que a política pública ela precisa ter
conexões, ela tem que interagir com os outros demais entes de governo, né? O SUS ele é uma boa medida disso, porque ele é tripartite e ele opera nas 3 fases, nos 3 níveis de governo. Municipal, o governo estadual tem a responsabilidade do governo, e o governo municipal também. Não, eu já voltei eu já estou falando aqui de novo. Foi só um tropeço aqui na internet. Então ela tem que também tem que ter essa amplitude na política pública, para quê? Para que ela não fique só como responsabilidade de um ente, né? Porque só o município não consegue fazer, só o governo estadual não consegue fazer e só o governo federal não consegue fazer, né? Então ela também tem que ter essa característica de ser uma política pública articulada, né? Para que ela tenha condição de se perpetuar e não ser um programa específico, não ser só uma proposta que vai ter pouca repercussão ou pouca inserção, né? E a outra coisa, para finalizar um pouquinho essa minha parte, é a questão de toda aquela contribuição, né, que o nosso geógrafo maior, né, o Milton Santos, ele nos trouxe da compreensão do território, né? O que é o território, o que é o lugar, como é que você tem que trabalhar a questão da população, né? E como é que a população se interage com um pedaço de terra, transformando ele num lugar, né? Então, isso também são contribuições que nós temos que levar em consideração, porque eu não posso tratar, na formulação da política pública, se eu não reconhecer aquilo que são as características específicas do território, eu também não vou ter sucesso, né, nessa implantação, né? Que é o que você relatou bem na questão dos impactos, por exemplo, da pandemia na nossa região. A nossa região ela é formada por mais de 45 municípios, 47, se eu não me engano, só que desses municípios, apenas Araçatuba tem 200 mil habitantes, Birigui com 100 mil, depois você tem lá Lins chegando a 100 mil também, Penápolis com 40, e os outros municípios são municípios muito pequenos e com uma quantidade pequena de população e distantes. Então você imagina como é que foi o impacto da Covid nesses municípios, né? Que eram municípios que tinham muita pouca força de fazer frente àquela realidade cruel que estava se impondo, né? Então necessitavam de ter uma articulação política, uma articulação na política pública que desse conta de atender, né? E uma outra coisa, Geraldo, que você colocou, que aí, quando eu digo que não se esperava 2 guerras depois da Covid, o que eu não esperava, de fato, assim, passando nesse milênio, né, o século que está sendo conhecido pelo seu avanço tecnológico, né, a Covid, a humanidade só conseguiu encontrar a solução rápida para a Covid, que isso é uma das coisas que os negacionistas falam, né? Por que achou tão rapidamente a vacina, né? Porque o Covid, o nome já diz, ele era de um vírus corona, que é um corona que causa todas as gripes que a humanidade já luta contra os coronas há muitos anos. A ciência moderna há 200 anos já estudava os coronas e lutavam contra os coronas. Então, o corona já era uma família de vírus muito estudada, e por isso que, graças à boa ciência, se encontrou uma solução rápida. Se fosse um outro vírus muito desconhecido, aí sim o impacto seria maior. Mas o que eu não esperava, assim, é que já no ano 2000, né, no milênio da comunicação, a gente fosse encontrar o negacionismo ser tão implacável e ser tão robusto, né? Porque tudo bem, você tem um grupo, você tem um amigo maluco que achar ainda que o homem não tinha chego à Lua, isso eu já tinha até na época da escola, um amigo ou outro que achava que o homem não tinha chego à Lua, mas achar em pleno 2021, 22, 23, você encontrar alguém dizendo da Terra ser plana, né, o negacionismo da ciência, de fazer movimentos de anti-vacina. Então, isso era uma visão apocalíptica que eu não imaginava encontrar ainda nesse período, né? Então, isso só demonstrou para nós o quanto isso aumentou a nossa responsabilidade
no quesito da formulação das políticas públicas, porque se essas pessoas chegaram a essas conclusões, o que deu de errado? O que faltou? Foi a base na escolar? Foi a criação lá na casa? Foi a relação com a família? Foi a relação com a igreja? Foi a relação com os partidos políticos? Foi a relação com o mundo e com a modernidade? O que deu errado para que uma quantidade tão grande de pessoas se deixasse levar por ideias tão bizarras? Então, alguma coisa na formulação dessas, ou na implantação dessas políticas, seja na área da cultura, na educação, na explicação da ciência, em alguma coisa deu errado para que essas pessoas chegassem. Eu tenho a crer que foi na questão da dicotomia política que se implantou, né, e principalmente com os efeitos, né, da globalização. Você chegou a falar dessa questão da China, né, essa transição que o mundo está vivendo de um nacionalismo para um mundo globalizado, ele trouxe consequências econômicas e também trouxe consequências políticas que nós ainda não estamos conseguindo tratar, né? Então, por isso que, e como por telepatia nós ainda não nos comunicamos, a única forma da gente entender o que está acontecendo é fazer isso que eu e você estamos fazendo aqui, é conversar com as pessoas, né? O que eu espero é que nos próximos programas a gente consiga cada vez mais ampliar o nosso leque de participantes, trazer grandes convidados para poder fazer boas explanações aqui, sempre defendendo a democracia, sempre defendendo a cultura da paz, mas também levando muitos entendimento e conhecimento político-teórico para que as pessoas possam compreender melhor o impacto que uma decisão equivocada dela tem na vida de todo mundo, né? Então, o cidadão acha que ele não quer se vacinar e ele não sabe que ele não está colocando só a vida dele em risco, ele está colocando a vida de todo mundo, né? Ele não quer entrar num ônibus com uma máscara, por exemplo, né? Como teve muita gente que não queria não queria usar máscara e tal, e ele não estava colocando só a vida dele em risco, ele estava colocando a vida de todo mundo em risco. Então, levar o entendimento, o bom entendimento, a cultura da paz e o fortalecimento da democracia, eu tenho por mim que é a principal tarefa desse nosso programa de toda terça-feira à noite. É isso aí. Você falou uma coisa, né, que eu achei, que eu estava pensando ontem, inclusive. Estava dando uma caminhada durante a noite na rua da minha casa, e eu estava observando assim, né, pô, o homem chegou à Lua, tem diversos satélites, chegou a um nível de tecnologia extremamente avançado em todas as áreas, né? A gente viu esses dias aí várias reportagens na Rede Globo lá sobre gêmeos siameses, que a técnica é utilizada para a separação deles. Isso é uma questão muito avançada de tecnologia, né? Aí contrapõe, na verdade, a bestialidade da guerra, né? Eu acho que se poderia ter diálogo para que se evite isso, mas talvez tenha interesses que a gente talvez desconheça que querem, de fato, a guerra ou a própria destruição de uma nação. Eu não sei por quê. Ou, às vezes, só para desovar as bombas, né? Vamos jogar as bombas fora, vamos destruir e depois vamos ter que reconstruir esses lugares e colocar novas bombas. Mas bombas matam pessoas, né? Eu acho que é uma coisa absurda esse tipo de atitude de muitos governantes, né, do mundo. E aí eu admiro o Lula, que ele busca, de fato, sempre o diálogo, inclusive nessas guerras, que as pessoas têm que ceder. Um cede um pouco de um lado, outro cede do outro, para que se forme a paz, né? Que a disputa, a luta, acaba com a dignidade humana, né? Você vê as pessoas lá sem perna, né, toda destroçada, crianças mortas, bombardeio em hospital, as pessoas, né, o horror psicológico que fica, né, na cabeça das pessoas quando tocam aquela sirene lá que vai vir. Pô, com certeza pensa assim, pô, vou morrer, né? Fica um efeito psicológico danoso, acho que para o resto da vida.
da pessoa. Então, a bestialidade, a questão da guerra, eu acho que não deveria haver, em hipótese alguma, guerra, mas historicamente a gente percebe que houveram milhares de guerras, né? Com milhares de pessoas mortas. E hoje uma bomba mata muitas pessoas rapidamente. Então, assim, eu acho que a questão da guerra, parece que não afeta a gente aqui no interior aqui de São Paulo, aqui, em Birigui, Araçatuba, mas afeta, né? Eu acredito que afeta tanto economicamente, mas também como emocionalmente. A gente sente na pele, por exemplo, a dor das pessoas que estão sofrendo, né? Das pessoas que morreram, das pessoas que estão passando fome, passando necessidade, inclusive de água, as coisas básicas lá, motivada por uma guerra que, no meu ponto de vista, poderia não haver tido essa radicalização. Mas, infelizmente, houve. Né? E eu acho que é um pouco isso, né, Sebastião Júnior? Nossa jornada. O que eu falei foi exatamente isso, né? De que o que se esperava pós-Covid era que a solidariedade humana crescesse, que muitos dos costumes que nós adquirimos durante a Covid, né, de tirar o sapato quando a gente chegasse em casa, né, que a gente fosse mantido, né? E que também a questão do amor ao próximo, o amor à vida, né, fosse o maior valor, né? Então não se esperava que uma guerra, porque a guerra é, acima de tudo, a falta de solidariedade entre os povos, né? Então, a Hannah Arendt, que eu citei um pouquinho na minha fala, ela desenvolveu o conceito de agonismo, inspirado nos jogos gregos, lá, Argon, onde você dialoga com o seu oponente no sentido dele ser um adversário momentâneo, mas não ser um inimigo seu, né? Quando você fala da questão do diálogo, né? Então é isso, eu penso diferente de algumas pessoas, claro que eu penso, mas eu diálogo com elas como um adversário momentâneo, em função de um determinado ponto de vista. Mas eu não vejo essa pessoa como inimigo, porque na hora que eu estabeleço aquela pessoa como inimigo, e uma das coisas que nós deixamos de falar aqui, né, que quando a gente falou do ódio, é o crescimento do fascismo, né? Porque o fascismo, ele não trata do debate político democrático, o fascismo, ele trata da eliminação de quem pensa diferente, eliminação física, né? E aí o crescimento do fascismo, né, naquela onda Trump, na onda Bolsonaro e na onda agora desse candidato na Argentina e também de alguns dirigentes europeus, então isso, claro que é uma preocupação terrível para todos nós. E com o mundo globalizado, isso traz efeitos não só em Birigui, traz efeitos em todas as localidades do mundo, porque hoje a política macroeconômica, os sistemas todos de produção, né, eles são todos globalizados e você não tem mais aquela questão da indústria nacionalista que produzia o seu produto com mão de obra nacional, com matéria-prima nacional, com tecnologia nacional. Hoje as indústrias são transnacionais, né, e tem braços espalhados por todo o mundo, então qualquer coisa que acontece em qualquer lugar do mundo afeta todo mundo, né? Então, são os russos, os ucranianos que estão se matando, e são os palestinos e os israelenses e o mundo árabe que está em conflito. Não estou entrando aqui no mérito do porquê de cada conflito, mas o fato é que a guerra, essas guerras todas, o mundo inteiro paga por elas. Paga humanamente, paga financeiramente, paga culturalmente, historicamente. Isso vai deixar sequelas no mundo inteiro. Claro que quem está ali no front tem sequelas muito mais graves, muito mais severas e muito mais drásticas, não é? Mas o mundo inteiro vai viver com as sequelas e os resultados negativos dessa guerra, né? Então, por isso que a importância da gente ter o espírito solidário, né, que eu acho que é o espírito mais nobre que um ser humano possa ter, né? Então, Geraldo, eu estou muito feliz, nós estamos aqui conversando há 50 minutos, você vê como o tempo passa rápido, né? A gente começa a conversar e esse assunto de política, como fala lá, né, como é que é só coçar, né, que começa todo mundo falar e se manifestar. E eu imagino esse programa, né, que nós estamos apresentando hoje, a primeira edição para as pessoas, para todo mundo que queira nos acompanhar, é isso, é um programa democrático, de debates importantes, de falas importantes, de quem quer modificar a realidade que vive,
que quer contribuir com a sua comunidade, quer fazer da sua comunidade um espaço melhor para viver, para acolher as pessoas, para produzir, para gerar emprego, principalmente para a nossa juventude, né? Porque nós temos que botar esperança no coração dessa nossa juventude que está tão vulnerável às vicissitudes, né, da vida, né? Então nós precisamos apontar um caminho. É nossa responsabilidade da nossa geração deixar um mundo melhor e muito mais sólido, muito mais ambiental para essa juventude, né? Eu citei o Ayrton Krenak na minha fala e ele fala. Bom, eu recomendo que todo mundo leia e goste do Ayrton Krenak, porque agora ele é membro da Academia Brasileira de Letras, né? Vai dominar aquilo, porque ele tem uma capacidade intelectual extraordinária, e ele tem um texto muito importante que ele fala dos mundos em conflitos, né? E é verdade, né? Infelizmente, nós temos mundos que estão em conflito, né? E resolver esses conflitos depende da capacidade do político, né? Com certeza, né? Mas não é responsável, do político que tem a noção de responsabilidade social, né? Então, os políticos precisam. Nós sabemos que nós temos mundos que estão em conflito e esses conflitos precisam ser resolvidos na política e não na guerra. Com certeza. Quero dar um abraço aí para o Evandro Moreira, que está nos prestigiando aí com a sua audiência. Mandou um abraço para nós aqui, Sebastião. Opa, muito obrigado. As pessoas também que estão nos ouvindo e nos assistindo, e aqueles que vão nos assistir também futuramente. Nós ainda tivemos um pouquinho ainda de problemas técnicos ainda, né? Mas acho que a gente tem... Até a Globo tem. Mas a gente vai melhorar a questão de qualidade ainda, né? De som, de imagem ali. Mas eu acho que foi um momento muito agradável. A gente está trocando uma ideia, trocando figurinhas, né? Falando um pouquinho sobre a questão nacional, a questão regional também, né? Eu acho que a integração, né? O que acontece no mundo, o que acontece no Brasil, também tem os seus reflexos aqui nos municípios, né? Aqui na cidade, na região. Isso é uma questão que a gente, acho que vale a pena debater, né? A gente sabe muito, por exemplo, a história do Brasil, né? Tem várias versões, mas a história de Araçatuba, a história de Birigui, a gente sabe muito pouco, né? A gente sabe um pedaço aqui, um pedaço ali, outra colar. A gente não consegue mapear muito bem como que são as histórias dessa cidade. E só a ponto de curiosidade, Sebastião, você sabia que Birigui, até 1940, era muito maior do que Araçatuba? Aê! Não sabia, verdade, não sabia. Então, para você ter ideia, Birigui, desde quando Araçatuba surgiu, Birigui surgiu, Birigui sempre foi maior do que Araçatuba. Aí teve umas coisinhas lá que Araçatuba ficou maior. É só uma dicasinha, né? Por exemplo, né? Foi um decreto do governo do estado, por articulações políticas, de uns políticos de Araçatuba, que tiraram um pouquinho o território de Birigui, passou para Araçatuba. Então, muito... Tem várias curiosidades nesses sentidos aí. Então, acho não, mas você tem time de futebol e a gente não tem, pô. Mas você tinha o Aia também, né? Tem o Aia, tem história na cidade. Tinha o Aia e tinha o Bandeirante, né? Sim. Em 90, era um ranca-rabo. Era o clássico regional. O clássico regional, e era muito divertido, muito legal. A gente pegava os ônibus daqui de Birigui, quando era em Araçatuba, né? Enchia os ônibus e ia para lá, né? Lá no Ademarzão, lá, e para assistir o clássico. O clássico regional. Era muito divertido. Pena que hoje, né, os dois estão assim, né, muito mais acanhados. Eles existem ainda, mas estão muito bem acanhados mesmo. Para não dizer que está com um time um pouco desestruturado. Mas uma coisa que seria legal, o esporte é uma coisa que a gente deveria incentivar. Não, isso vai ser uma pauta nossa. Nós vamos fazer um programa debatendo a questão do esporte. Vixe? O esporte, quando a gente fala de política pública para a juventude,
o esporte é uma das veias mais fortes, né, para você emancipar o jovem, dar um caminho, né, bom para a vida dele, né? Outra coisa que você citou, essa questão de Birigui e Araçatuba, eu gosto muito do debate de urbanismo, crescimento planejado das cidades, e em breve nós vamos ter aqui uma região metropolitana, porque daqui a pouquinho, muito em breve, daqui 10, 15 anos, os nossos 2 municípios devem estar juntos, né, urbanicamente falando, porque nós já temos bairros, né, Birigui crescendo para um lado, Araçatuba crescendo. Acho que daqui 20 ou 30 anos a gente vai atravessar uma rua, vai estar em Araçatuba, outra rua vai estar em Birigui, como é São Paulo e São Caetano, São Paulo e Guarulhos, né? Então, por isso que nós temos que planejar esse futuro, como é que vai ser esse futuro dessa nova região Birigui e Araçatuba. Guatambu, né? Principalmente ali no Guatambu, pelo Guatambu ali vai ser a emenda, o elo principal da emenda. Né? Ô, Geraldo, já são 21h56, eu estou muito feliz, estou muito grato por essa participação, você não tem ideia. Eu queria anunciar, não sei se eu já posso, né? Preciso da sua autorização aí. Eu queria anunciar o nosso próximo convidado, né? Da próxima terça-feira, né? Nós vamos estar aqui presente com o Fernando Zar, que é um militante político aqui de Araçatuba e região, muito conhecido, é o coordenador da macro do PT aqui na região. E ele tem feito uma caminhada grande, visitando os municípios, organizando o partido, conversando com todo mundo que é da federação e a base aliada do governo Lula. Então é alguém que vai poder contribuir bastante com o nosso debate aqui, né, com as nossas demandas. Então, você que pretende nos acompanhar aí semanalmente, toda terça-feira às 21h, então, na próxima terça-feira estaremos aqui com o nosso amigo e militante político, Fernando Zar. Eu acho que é importante o debate, porque eu acho que o Fernando Zar ele tem mais dados suficientes para poder fazer uma explanação a respeito dos municípios, né? Como estão os municípios, pelo menos politicamente, ou a questão das políticas públicas do governo federal, do governo estadual, que possam ser implementados aqui na nossa região, na nossa cidade, Birigui, Araçatuba, mas também Penápolis, Brejo Alegre, né? Todas as cidades aqui da nossa região. Eu acho que vai ser um debate muito rico em relação a isso, porque vai dar uma noção, um panorama mais plausível para a gente, né? Para a gente entender. E também para quem gosta de política, e principalmente de política pública, para poder capitanear também os recursos do governo federal para a nossa região, né? Que no primeiro... Não, isso, por exemplo, é um aspecto, desculpa, eu fico te cortando aqui, você precisa botar um sininho aqui. Por exemplo, o governo federal lançou o PAC agora, né? Tem prefeito, por discussão, por divergência política com o governo federal, que não quer cadastrar o município para receber recurso para o PAC. É um absurdo. Então, assim, eu vou pular da ponte, porque não é possível, rapaz. Só porque você não concorda politicamente com o governo federal, você vai privar a sua cidade de receber recursos para implantar coisa importante para a sua cidade. Então, coisas que eu não pensava ver na vida, estou vendo, e só me surpreendo, porque isso só nos determina ainda mais na nossa missão de levar um bom entendimento, né, para as pessoas, né? Bom, são 21h59, eu acho que está na hora da gente dizer tchau, né? Como diziam os Teletubbies, né? Lembra dos Teletubbies? O pessoal, a nossa juventude não sabe de quem nós estamos falando, né? Mas, então eu queria deixar você com as suas considerações finais, né? Falar do que foi a sua experiência de hoje e daqui a pouquinho a gente encerrar essa nossa noite agradável de terça-feira. Na verdade, assim, agradecer a todas as pessoas que estão nos ouvindo, agradecer, Sebastião Júnior, você, que é uma pessoa que tem uma consideração especial, não só pela amizade que eu tenho com você, mas pelo conhecimento e pelo companheirismo que você tem com todos nós. Tá? Então, um grande abraço a todos e até a próxima semana para nova agenda regional. Uma discussão sobre a democracia, sobre o Brasil e sobre a nossa cidade. Grande abraço. Valeu, até terça. Toda terça-feira, às 21h.